Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para mais uma meditação na Palavra de Deus. E nesta oportunidade vamos ler na segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 5. Assim está escrito: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Esse o texto que vamos meditar nesta noite, e dentro desse texto vamos falar sobre 3 conselhos de Paulo para Timóteo. O texto que li, o apóstolo Paulo escrevendo aqui a Timóteo, que ele havia encontrado lá na cidade de Derbe e Listra, quando ele estava em viagem missionária. Ele ficou admirado com o desenvolvimento de Timóteo, sendo ele filho de mãe judia e de pai grego, mas a educação ficava mais a cargo da mãe e da avó. A mãe era Eunice e a avó era Lloyd. E quando Paulo encontra ele, todos os irmãos daquela cidade davam bom testemunho de Timóteo. Era, na verdade, um jovem crente, aplicado, dedicado, interessado nas coisas de Deus. E Paulo observou isto e encontrou nele, divisou nele ali, um obreiro do Senhor Jesus Cristo. E passado o tempo, eles passaram a caminhar junto, e ele foi aprendendo das experiências de Paulo, dos ensinamentos, e Paulo o adotou espiritualmente e chamava Timóteo meu verdadeiro filho na fé. Em outras ocasiões ele diz: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis, para que também transmitam a outros, para que haja a continuidade da proclamação da palavra de Deus. E em algumas situações, quando ele percebia que Timóteo, por ser novo na idade e ter uma grande responsabilidade, principalmente para pessoas de mais idade que ele, no sentido de orientar, ensinar, direcionar, corrigir, algumas vezes ele poderia ficar meio preocupado com isto. Mas o apóstolo disse que era para ele não ser tímido, não ficar acuado, porque Deus não deu espírito de medo, mas de poder, de fortaleza e de moderação. E que ele deveria se animar a ensinar com ousadia, tendo a plena convicção do dom que ele recebera de Deus. E, portanto, ele estava habilitado por Deus para desempenhar aquela função na obra do Senhor. E os versículos que li nesta oportunidade, Paulo está conjurando, fazendo um pedido com insistência para Timóteo. E ele coloca diante dele essa sua conjuração, essa sua insistência. Ele diz: Eu conjuro-te, pois, diante de Deus
e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Paulo apelou para aquilo que certamente tocaria a fundo no coração de Timóteo. Ele estava conjurando diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E ele disse de Jesus que haverá de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. E, portanto, o tempo que Timóteo ainda iria ter pela frente, ele deveria se aplicar mais ainda, como já vinha fazendo, porém agora mais ainda, com foco, com propósitos definidos e seguro naquilo que estaria fazendo, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Paulo disse: eu estou conjurando a você, eu estou diante de Deus, estou diante do Senhor Jesus. E o que ele diz? Qual era a conjuração? Qual era o pedido de Paulo? O que é que preocupava Paulo naquele momento, que ele precisava passar com intensidade para Timóteo, para que Timóteo sentisse a responsabilidade que ele estava recebendo da parte de Deus, através do apóstolo Paulo, para que ele continuasse, então, o seu trabalho. O que é que Paulo estava dizendo a ele? Primeiro conselho, ele dizia que pregues a palavra. Primeira coisa que Paulo disse a Timóteo foi isso: pregues a palavra. Timóteo, você deve ocupar-se com a palavra de Deus. Esta é a sua função, este é o seu trabalho, ocupar com a palavra de Deus. Em outros versículos, ele diz: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não se descuide disso, persiste. E à medida que você vai lendo, o teu progresso vai sendo manifesto a todos, como tinha sido manifestado lá na cidade de Derbe e de Listra. Mas agora, nesta função em que ele estava, ele precisaria continuar com o mesmo interesse, com o mesmo foco, com a mesma responsabilidade e disposição de cumprir a vontade de Deus. E ele diz assim: não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do ministério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. E agora aqui ele está dizendo que pregues a palavra. Timóteo, você tem que preocupar-se unicamente com a palavra. É a palavra de Deus que você deve pregar. Não é a genealogia, não são questões loucas, não são argumentos vazios, não são historietas comuns da vida, não. Pregues a palavra. Por que Paulo dizia para pregar a palavra? Porque ele havia sido alcançado por Jesus, nutrido e alimentado pela palavra de Deus, pelas revelações que Deus havia lhe dado, pela inspiração do Espírito Santo, revelando a Escritura, e ele escrevendo conforme recebia de Deus, e ele sabia o peso e o valor da palavra de Deus e a necessidade de que a palavra de Deus continuasse sendo pregada. Não se pode descuidar da palavra de Deus. Todo mundo aqui já conhece a Escritura. Então não adianta pregar, porque aonde abrir todo mundo já sabe. Mas a orientação é que pregues a palavra. Então é a palavra de Deus que tem que ser pregada. E por que o apóstolo Paulo exemplificava que a palavra de Deus tem que ser pregada? Porque o valor da palavra de Deus
é incalculável. A palavra de Deus, ela deve ser para nós uma norma de ensino, que vai nos mostrar, nos ensinar, nos levar a observar aquilo que é de acordo com a vontade de Deus. E as palavras, elas têm que ser cridas, ouvidas, cridas e aceitas no nosso coração. E nós precisamos saber a palavra para quando chegar o momento de falarmos a palavra ou pregarmos, nós tenhamos conhecimento daquilo que vamos falar, à luz do que lemos, meditamos e estudamos na palavra de Deus. É ela a fonte, é ela o conteúdo daquilo que nós precisamos falar para que outros também ouçam. Então elas devem ser conhecidas, elas devem ser examinadas e elas devem ser obedecidas. Então essa é a nossa responsabilidade com a palavra. Tê-la como uma norma de ensino, crer nela, citá-la com autoridade, ter conhecimento do que diz a palavra de Deus, examinar e obedecer. Fazendo estas 6 coisas, nós certamente vamos estar bem nutrido com a palavra de Deus e preparado, então, para pregar a palavra. Ninguém pode pregar a palavra se não estudar, se não ler, se não se dedicar a meditar no que está escrito, a comparar um texto com o outro e procurar encontrar a razão daquela escritura. Então, a partir do momento em que passou por esse procedimento, está então habilitado com a cooperação do Espírito Santo para pregar a palavra. Era isto que Paulo estava dizendo. E por que pregar a palavra? Sendo que a palavra deve ser tudo aquilo para nós. O que a palavra de Deus deve ser para nós? Ela deve ser, em primeiro lugar, norma de ensino. Segundo lugar, deve ser crida. Terceiro lugar, deve ser citadas com autoridade. Quarto lugar, elas devem ser conhecidas. Quinto lugar, elas devem ser examinadas. E sexto lugar, elas devem ser obedecidas. Isto no nosso preparo, na nossa formação diante de Deus, à luz da sua palavra, para que possamos, com graça, com verdade, com autoridade, com responsabilidade, pregar a palavra, que era o primeiro conselho nesse texto que Paulo estava dando a Timóteo. Pregues a palavra. Ele chegou até a fazer uma conjuração, que pregues a palavra. Por que pregar a palavra? Qual é o efeito quando a palavra é pregada? Bem, nós encontramos alguns efeitos que a palavra de Deus, quando pregada, ela vai trazer resultados. O próprio Deus disse através do profeta Isaías: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que lhe apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Jesus, quando estava ensinando, ele disse: as palavras que eu vos disse, elas são espírito e elas são vida. O escritor aos Hebreus escreveu o seguinte, que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de 2 gumes, e é apta para discernir, para penetrar até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então veja o resultado quando a palavra de Deus ela é pregada. Então o que ela vai fazer na vida daqueles que ouvirem a pregação da palavra? Então eles vão ser regenerados, ou seja, eles vão nascer de novo pela palavra de Deus. A palavra vai gerar o nascimento
espiritual na vida das pessoas. Estas palavras, elas vão trazer vida. A vida que está morta é a vida espiritual. Então, quando a palavra é pregada e é crida e recebida, ela vai gerar vida, vida espiritual, vida com Deus. Então, ela vai vivificar, ela vai trazer vida com Deus. Quando a palavra é pregada, ela vai trazer iluminação, clareza, compreensão, discernimento. Ela vai iluminar, ela vai clarear, ela vai tirar toda a dúvida, todo engano, toda a escuridão. Esta é a função da palavra de Deus. Em quarto lugar, esta palavra vai promover edificação. Ela vai contribuir para o crescimento na vida espiritual. Então, vimos que, em primeiro lugar, elas regeneram. Segundo lugar, elas trazem vida espiritual. Terceiro lugar, elas trazem a iluminação, a clareza, o entendimento. Em quarto lugar, elas promovem a edificação para o crescimento, com fundamentos, com alicerce, com tudo aquilo que é necessário para seguir diante da presença do Senhor. Mas elas também sustentam a vida, porque o próprio Jesus disse, quando confrontado com o adversário, ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, a palavra de Deus, ela nos mantém vivos, elas sustentam a nossa vida diante do Senhor. E em sexto lugar, quando a palavra de Deus é pregada, ela é como uma água que ela vem e limpa o nosso coração. Ou seja, se alguma coisa ali não está de acordo, quando a palavra vem, ela vai limpando, ela vai purificando. E é como o salmista, ele disse lá no Salmo 119, como purificará o mancebo o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Então, ele estava sendo purificado por atentar para a palavra de Deus. Então o apóstolo escreveu para ele, que pregues a palavra. Então não é outra coisa para se pregar. Não é a experiência do outro. Não é o movimento do outro. Não é histórias pessoais. Não. É pregar a palavra de Deus. É isto que Paulo estava aconselhando a Timóteo, e esses conselhos, eles são úteis e indispensáveis, principalmente nos dias em que nós estamos atravessando, quando está havendo uma necessidade muito grande de que se pregue a palavra de Deus dentro daquilo que nela está estabelecido, com uma vida condizente para que o nome do Senhor seja glorificado. Porque falar por falar, muita gente fala, cita, repete, decora e depois sai dizendo, mas não tem efeito nenhum, porque não tem vida, não tem poder, não tem a cooperação do Espírito Santo. E o que fazer? São palavras que são jogadas ao vento. Mas é preciso um caminho para que, ao pregar a palavra, não esteja jogando palavras no ar, mas que Deus esteja direcionando aquela palavra a um coração carente e necessitado, a uma vida perdida para que se reencontre com o Senhor Jesus Cristo e seja salvo. É com esta finalidade que se prega a palavra de Deus, para fortalecer a fé dos irmãos, para lançar fundamentos à luz da palavra de Deus, para que eles tenham convicções firmes, para quando enfrentar qualquer situação, eles saibam como responder, eles saibam como enfrentar e como vencer. Então ele disse, que pregues a palavra. Agora, veja o que ele acrescenta aqui. Instes a tempo e fora de tempo. O que Paulo estava dizendo aqui para Timóteo é, Timóteo, você tem que pregar a palavra de Deus a todo tempo.
Não existe um momento que você fala, agora não vou pregar e eu vou deixar para uma outra ocasião. Não. Instes a tempo e fora de tempo. É tempo. Abriu oportunidade? Prega a palavra. Não é tempo? Não abriu oportunidade? Prega a palavra. Continua pregando. A sua responsabilidade, Timóteo, é pregar a palavra a tempo e fora de tempo. Você faz isso. Você fazendo isso, a outra parte compete a Deus fazer. Porque é Deus que vai levar a palavra ao coração, o Espírito Santo vai convencer e aquela vida vai ser atraída ao Senhor Jesus Cristo. Mas você prega, instes a tempo e fora de tempo. E observe, redárguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Então, quando se pregar a palavra de Deus, deve pregar a tempo e fora de tempo, deve redarguir, deve levar o argumento da palavra de Deus para o coração das pessoas, para que em ouvindo entenda, compreenda e guarde. Também repreendas se porventura alguém está ali andando de maneira em desacordo com a vontade de Deus. À medida em que você está pregando, você está também repreendendo, porque está colocando as bases da palavra de Deus, está pregando a palavra. Não está jogando indireta no povo, não. Está pregando, falando a palavra. Agora, a palavra, quando vem, ela é suficiente para tudo. Para redarguir, para corrigir, para instruir, para levantar, para encorajar, para animar, para curar. São tudo ações da palavra. E quando se prega a palavra, estas ações da palavra, elas entram em funcionamento. Então, observe, redárguas, repreendas, exortes, e diz aqui, com toda longanimidade, com um ânimo longo. Não é para ser apressado, não é para perder a paciência. Eu já preguei, eu já falei. Não. Com toda longanimidade, ânimo longo. Deixa Deus trabalhar. Faz a sua parte, Timóteo. Prega a palavra. A outra parte Deus faz com toda longanimidade e doutrina. Doutrina é ensino. Então, pregar ensinando. Ensinar pregando. Então, esta função era de Timóteo, porque Timóteo estava responsável por um grupo de irmãos que ele precisava orientá-los e instruí-los à luz da palavra de Deus. E Paulo, quando dá este primeiro conselho nesse texto, ele diz, pregues a palavra. E pregue a tempo e fora de tempo. E faça tudo isto aqui, olha. Redárguas, repreendas, exorte com toda unidade e doutrina. E sabe por que, Timóteo, eu estou dando este conselho a você? Sabe por que você precisa se ocupar totalmente com a palavra de Deus e fazer uso dela em todas as ocasiões? É porque, no versículo 3 ele diz, porque chegará um tempo, virá tempo, em que não sofrerão a sã doutrina. Timóteo, vai chegar um tempo que as pessoas não vão dar valor à palavra de Deus. Então, enquanto você tem a oportunidade, pregue a palavra, fale a palavra, mostre a palavra, ensine a palavra. Faça todo o possível para ter a palavra diante do povo. Coloque-a, distribua a palavra no coração do povo. Porque virá tempo
em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Então veja, chegaria tempo em que as pessoas amontoariam para si doutores. E o que nós mais temos em nossos dias são doutores. Mas não é aquele doutor que o Senhor concedeu, né, para pastores e doutores. Não são aqueles dons ministeriais de Efésios, não. Os doutores de hoje são feitos por si mesmos. Eles mesmos se fazem doutores. E diz aqui, e esses doutores conforme as suas próprias concupiscências. São doutores fabricados. São doutores inchados, inflados. São aqueles que fazem-se a si mesmo. Compram designações, oferecem dinheiro para receber títulos e se apresentar diante do povo como doutores. E estes que se infiltrariam no meio do povo de Deus para fazer negócio com o povo de Deus, para enxergar no povo de Deus uma fonte de renda para a sua vida pessoal, para ter a vida do povo nas suas mãos, para poder manipulá-lo de um lado para o outro. Estes são os doutores que se levantariam. E nos nossos dias, eles estão por todos os cantos. E não sofreriam a sã doutrina, mas teriam comichão nos ouvidos, e cada um vai amontoar para si um doutor. Não vai ouvir quem? Ah, não, aquele irmão lá, não vou ouvir, não. Eu vou ouvir o doutor. Vou ouvir o doutor. Eu vou procurar o doutor. Pois é. Só que o doutor traz um ensino tão sorrateiro que desvia os seus ouvidos da doutrina e desvia o seu coração da comunhão com Deus. E você fica flutuando neste mundo de conflitos e de dificuldades, cheio de confusão. Amontoarão-se para doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas, às histórias sem pé nem cabeça, as histórias que ele lê nos livros, que os outros lhe contam, e histórias pessoais que eles mesmos criam, e ficam colocando essas coisas aí para alimentar o povo. E o povo que está dando ouvido a esses doutores não percebe que a palavra está sendo subtraída do coração deles e eles estão ficando vazios, sem a iluminação, sem a vida, sem a comunhão, sem o caminho do Senhor. Lamentável, mas isso acontece. Acontecia. Estava para acontecer na época de Paulo, quando ele escreveu estas palavras a Timóteo. E os nossos dias, em pleno século XXI, nós encontramos em vários lugares. Não precisa ir longe para encontrar esse tipo de pessoas. Eles estão por todos os lugares. E aqueles que têm o dom recebido de Deus ficam num canto, porque não lhes dão oportunidade, eles estão deixados num canto. E priorizam estes ditos doutores que vêm com essa salada mista para seduzir, enganar o povo e tirá-los da presença de Deus. Então, Paulo disse, por isso, Timóteo, pregues a palavra. Não deixe de pregar a palavra, mas pregue mesmo. E pregue com ousadia, pregue com autoridade, pregue com autenticidade, prega com a vida. Que a sua vida, Timóteo, seja uma pregação. Mas que seus lábios também falem aquilo que você está vivendo. Não vai falar o que não vive. Não, eu vou falar aqui agora uma coisa e quando alguém olhar vai dizer, mas prega até bonito, mas não vive o que prega. Então, que resultado tem? Nenhum. Então ele tinha que pregar
as palavras e pregar também com a vida. A vida de Timóteo, quando alguém olhasse para ele e ouvisse as suas palavras, as pessoas iriam avaliar e dizer, com certeza, ele é a prova viva daquilo que está ensinando. Porque estão de acordo, vida e palavra, vida e testemunho. E, portanto, o povo dá credibilidade, tem prazer de ouvir, abre o coração e recebe a palavra de Deus. Então, o primeiro conselho que Paulo deu a Timóteo aqui foi: pregues a palavra. Você, meu irmão, você, minha irmã, que está ao alcance da nossa voz nesta oportunidade, este conselho é para você também. Pregue a palavra. Não pregue outra coisa. Não conte história. Não inventa história. Não crie fábula. Não venda ilusão. Pregue a palavra. Somente a palavra do Senhor Jesus. Ela é poderosa e suficiente e ela trará resultados que vão glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Segundo o conselho que Paulo deu a Timóteo, vemos aqui no versículo 5, ele diz: mas tu sê sóbrio em tudo, ou seja, ser cuidadoso, ser prudente, ser moderado, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista. Este é o segundo conselho que eu quero destacar. Existem vários aqui, mas eu citei 3 que eu quero enfatizar. Faze a obra de um evangelista. Timóteo tinha responsabilidade com um grupo de irmãos, mas o apóstolo diz: faze a obra do evangelista. O que faz o evangelista? Evangelista sai pregando por aí? Prega também. Mas não é só isto. Evangelista é quem evangeliza. É quem prega, é quem testifica, é quem testemunha. Existe aquele que evangeliza pela pregação. Existe aquele que evangeliza pessoalmente, por onde ele anda, por onde vai, encontra com um, encontra com outro, e ele vai falando de Jesus. Fazer a obra do evangelista é esta, é fazer a obra, um a um. Tem oportunidade de falar para um grupo, fale para um grupo, mas observe também a oportunidade de falar a uma única pessoa, olho no olho, fale de Jesus. Esta é a obra do evangelista. E o evangelista, para fazer a obra, ele precisa ter na sua vida evidências de que ele está representando bem o Senhor. Ele precisa ter evidências de que ele passou pelo novo nascimento. Ele foi nascido de novo pela palavra e pelo Espírito Santo. Então ele precisa ter isto. Ele precisa receber a direção do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai levar ele a quem está com o coração desejoso e chega aquele evangelista com a palavra, o Espírito Santo toca naquele coração e aquela alma se converte. O evangelista precisa ser um homem apaixonado pelas almas, desejo de vê-las salvas. E para que elas sejam salvas, ele precisa ter o prazer de evangelizar, de ir falar com elas, de proclamar o evangelho. E ele precisa ter o conhecimento da Escritura, porque ele vai citar passagens da palavra de Deus. E às vezes, no momento, ele não está com a Escritura na mão. Ela precisa estar entesourada no coração. E ele vai citar, e o Espírito Santo vai fazê-lo lembrar daquilo que ele leu e guardou no coração. E precisa ter uma vida de oração, porque ele precisa entender qual é a direção de Deus para a sua vida, para o trabalho de evangelista que ele vai fazer no seu dia a dia. Precisa ter uma vida cristã progressiva, ou seja, cada dia ele precisa estar progredindo, aprofundando-se mais na sua vida de comunhão com o Senhor e praticar
o evangelismo à luz da palavra de Deus. É isto que ele precisa fazer. Agora, quando ele vai fazer a obra do evangelista, qual é a mensagem que ele precisa anunciar? O primeiro conselho, Paulo diz, prega a palavra. Agora ele diz, faze a obra de um evangelista. E o evangelista, ele vai evangelizar no intuito de ganhar almas para o Senhor Jesus. É o que Jesus disse a Pedro quando o chamou. De agora em diante serás pescadores de homens. Então, quem evangeliza está falando de Jesus. E qual é a mensagem para o evangelismo que o evangelista deve utilizar? Essas são as boas novas. Ele vai falar sobre Jesus. Ele vai falar sobre o evangelho, vida e obra do Senhor Jesus. São estes temas que serão colocados diante das pessoas para que eles entendam a manifestação do amor de Deus e a vida do Senhor Jesus, que foi em favor da humanidade e que ele concluiu a obra e agora está se anunciando o evangelho, as boas novas, e as pessoas, ao ouvir, entender e crer, abandonar a vida de pecado e receber o Senhor Jesus. Então, ele deve observar que o evangelho é isto, é anunciar as boas novas. Evangelho, como diz Paulo aos Romanos, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O evangelho é a mensagem de Deus ao pecador. É Deus abrindo oportunidade para que o pecador seja redimido, perdoado, transformado, liberto e salvo por Jesus. Esta é a mensagem que o evangelista deve levar às pessoas. E Paulo estava dizendo isto a Timóteo. Paulo, por 2 anos, evangelizou toda aquela Ásia. Ele era um exemplo de um evangelista que evangelizava. Porque ser evangelista e não evangelizar não está fazendo jus à função que está desempenhando. Portanto, evangelista é quem evangeliza. E evangelizar com o evangelho. Anunciar o evangelho. É mostrar a vida com Deus à luz da palavra e o perdão que Deus colocou à disposição da humanidade. Então, é isto que o evangelista precisa anunciar ao pobre pecador, para que ele então seja redimido, para que ele então tenha um encontro pessoal com Jesus e disto possa resultar a salvação da sua alma. Jesus foi o maior evangelista. Jesus, quando passou por aqui, Jesus pregava para multidões, ensinava para multidões, realizava curas e milagres para multidões, mas Jesus também se ocupava de falar pessoalmente, um a um. E os evangelhos, eles trazem para nós vários exemplos de Jesus desempenhando a função de um evangelista, de alguém que evangelizava. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar. Foi o que Jesus disse lá na sinagoga de Nazaré, quando lhe deram o livro para ler. E ele evangelizou. Observe, Jesus evangelizou Nicodemos. Nicodemos foi de noite ter com Jesus, e Jesus falou com Nicodemos, mostrou a realidade para ele, e quando Jesus morreu, quem foi tirar o corpo de Jesus lá da cruz? Foi Nicodemos e José de Arimateia, 2 homens que Jesus tinha alcançado, falando com eles pessoalmente. Zaqueu, quando Jesus entrou em Jericó, Zaqueu vinha por ali. Jesus parou com a multidão para dar atenção a um homem, Zaqueu.
entrou na casa dele, instruiu ele, falou com ele. Zaqueu experimentou a salvação e deu provas disso diante do Senhor Jesus. O cego de Jericó. Quando levaram o cego para Jesus, Jesus parou a multidão novamente e passou a dialogar com o cego e curou a ele e disse: a tua fé te salvou. Vai em paz. Recebeu a visão física e recebeu a visão espiritual. Foi salvo por Jesus. O ladrão na cruz, quando o outro estava zombando de Jesus, um disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E ele foi estar com Jesus no paraíso. Então, o doutor da lei, quando chegou diante de Jesus, e disse: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. E falou com aquele doutor da lei. E disse a ele o que tinha que fazer. Mas Jesus evangelizou. Ele não quis abrir mão da sua riqueza. Mas Jesus falou com ele. Jesus não se negou, não. Jesus falou com ele. Jesus falou com o doutor da lei. Jesus falou com o jovem rico. Jesus falou com a mulher adúltera, quando levaram para ser apedrejada. Jesus escreveu na areia e depois perguntou: quem tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Ninguém atirou. Ele falou: mulher, os teus acusadores, ninguém te condenou? Nem eu também. Vá em paz e não peques mais. Tive essa oportunidade. Jesus falou com a mulher samaritana, junto ao poço de Jacó, lá na cidade de Sicar. Os discípulos foram à cidade, Jesus ficou só ali. Apareceu aquela mulher, ele pediu água e dali ele levou ela a uma experiência espiritual. Então Jesus tinha esta facilidade de evangelizar. Então quando Paulo diz para Timóteo: faze a obra de um evangelista, ele estava dizendo isto. Timóteo, não fique só dentro de quatro paredes, não, Timóteo. Timóteo, faz a obra do evangelista. Sai pela rua, sai pelos bairros, vai pelas casas, vai pelo comércio, vai pelo transporte. Aonde você encontrar pessoas, Timóteo, evangeliza. Fale de Jesus, pregue Jesus para eles, mostre Jesus na Escritura. Este é o trabalho do evangelista. Não é somente subir numa tribuna para pregar por 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, receber o seu preço e depois ir embora. Não, não é esse o trabalho do evangelista. O trabalho do evangelista é chegar numa congregação, num grupo de irmãos, e chamar o responsável daquela congregação e colocar-se à disposição. Olha, estou aqui, vou ficar por aqui 2 dias, vou ficar por aqui 3 dias, e eu estou aqui à disposição para ajudar na obra do Senhor. Então, pode ter a oportunidade para pregar no culto à noite, para ensinar, mas pode ter a oportunidade para sair no sábado, na sexta-feira, ou qualquer dia da semana, ou domingo. Vamos para o evangelismo, vamos evangelizar, vamos na feira, vamos às ruas, vamos de porta em porta, vamos anunciar Jesus. Era isso que Gunnar Wingre e Daniel Berg fazia quando começou a igreja aqui, a pentecostal aqui no Brasil. E eles fizeram isso até a morte. Nunca perderam esta essência. Mas os novos que chegaram se trancam agora em escritórios, em catedrais, e ficam aprisionados. Não, evangelizar não é mais comigo, evangelizar é para aquele irmãozinho lá da periferia. Ele lá que vai evangelizar. Eu não, eu tenho muita coisa para fazer aqui. E quando você vê, não produz nada. Não tem nada, não mostra nada, não faz nada. Então está tomando o lugar de uma árvore frutífera. Está sendo uma árvore infrutífera. Mas Jesus ocupou-se disso até o fim. Até na morte dele, ele estava salvando um pecador. E Paulo disse a Timóteo:
faze a obra de um evangelista. Este é o segundo conselho de Paulo. O primeiro foi, prega a palavra. O segundo, faze a obra de um evangelista. E o terceiro é a conclusão que diz, cumpre o teu ministério. Ou seja, Timóteo, não deixa nada por fazer. Cumpre, Timóteo, o teu ministério. Vai até o fim. Prega, evangeliza, mostra, faz o trabalho, mas não desanime. Continua. Cumpre o teu ministério. Deus te deu uma oportunidade. Deus te deu um campo de ação. Trabalhe para Deus, Timóteo. Cumpre, mas cumpre com alegria o teu ministério que você recebeu do Senhor. Paulo podia dizer isto, porque quando chegou ao fim da vida, ele disse, combati o bom combate, acabei a carreira, ou seja, cumpri o ministério, guardei a fé. Ele estava dizendo isto a Timóteo. Ele disse, Timóteo, cumpra o teu ministério. Não fique vagueando de um lado para o outro. Ocupa-te naquilo para o qual Deus te chamou. E cumpra o teu ministério. Trabalhe para Deus até o último instante da tua vida. Seja um obreiro aprovado diante do Senhor. Que conselhos importantes Paulo deu a Timóteo. Estes conselhos, eles servem para mim, eles servem para você. Eles servem para cada um de nós. E que conselhos são estes? Prega a palavra, a tempo e fora de tempo. Faça a obra de um evangelista. Seja um evangelizador. Caminhe pelas ruas. Caminhe pelos valados, pelos bairros, pelas elites, pelos transportes, pelo comércio, pelas feiras. Caminhe. Faze a obra de um evangelista. E continue a fazer até o fim. Cumpre com galhardia, com ousadia, com graça, com satisfação, o teu ministério. O que Deus designou para você. Cumpra, faça com alegria, complete, conclua, termine. Não deixe pela metade. Não abandone o ministério. Não abandone a vocação que Deus te deu. Mas siga até o fim. Então são esses os 3 conselhos que Paulo deu a Timóteo e eles servem para nós também. Então que o Senhor possa nos ajudar e nos abençoar a cumprir com isto e tomar para nós este conselho. Pregar a palavra, fazer a obra de um evangelista e cumprir o ministério que recebemos do Senhor. Quando assim fizermos, nós estaremos certos, seguros e produtivos no reino de Deus e podemos a qualquer momento esperar o Senhor nos chamar para o descanso eterno, para encontrarmos com Ele quando Ele manifestar-se pela sua vinda. Que Deus possa abençoar-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.